E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, viajou em um jato privado com o advogado Arruda Botelho, que atua na defesa de Luiz Antônio Bull, preso temporariamente no escândalo do Banco Master. O motivo da viagem? Assistir à final da Libertadores em Lima, no Peru, entre Flamengo e Palmeiras. O deslocamento ocorreu dias antes de ele impor sigilo máximo ao processo. Na ocasião, Toffoli determinou que novas diligências exijam autorização prévia do STF por suspeita de envolvimento de autoridades com foro privilegiado. Nas redes sociais, o comentarista de Oeste, Dr. André Marcília, falou sobre esse episódio. Vamos ouvi-lo. Domingo, mas a bomba veio, e a bomba veio de Lauro Jardim, na sua coluna no Globo, que afirmou que dias antes de impor sigilo máximo ao caso do Banco Master, o Toffoli teria ido viajar num jatinho particular junto com um advogado do Banco Master para Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores. É surreal, mas parece que foi isso que aconteceu. O advogado atuaria para um diretor de compliance do Banco Master que teria também sido preso na mesma operação que levou o Vorcaro à cadeia. O que se espera se fôssemos um país sério, o que se esperaria seria que Toffoli desse uma explicação à sociedade e saísse da frente do caso, se declarasse suspeito e saísse da frente do caso. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Também sabemos que o CNJ não vai fazer algo a respeito, muito improvável que a PGR também o faça, ou que os ministros, colegas do Toffoli, cobrem o colega de alguma maneira. Então, cabe à sociedade, à imprensa, pressionar para que a gente tenha ainda um pingo de moralidade na justiça desse país. Guta Pini de volta comigo aqui no telão. Guta, esse sigilo cria uma caixa preta na sua avaliação, impedindo o acesso público a detalhes. Eu queria que você me contasse, me dissesse como é que você avalia essa proximidade também entre o ministro e o advogado de um dos presos no escândalo do Banco Master. É uma promiscuidade sem fim na República. Isso é um completo absurdo. Só complementando um pouco no ponto do André Marcília, que ele fala sobre os próprios ministros fazerem algo, ou o CNJ, que não vão fazer nada, ou o próprio ministro Dias Toffoli se declarar suspeito, tem uma outra instituição que também teria o dever constitucional de agir nesse caso, que é o Senado da República, que é a quem cabe fazer a fiscalização dos atos do Poder Judiciário. Inclusive, quantas vezes já falamos aqui, cabe ao Senado, inclusive, processar e julgar impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a configuração do Senado atual é essa: senadores de joelhos, cabeça baixa, os desmandos do Supremo Tribunal Federal se sucedendo e nada é feito. Agora, uma coisa dessa é algo assim que nos mostra o quanto eles estão confortáveis. Toffoli é o amigo do meu pai, citado pela revista Cruzoé, que foi censurado por ele mesmo. Então vejam o conforto com que eles agem na República, agem de forma completamente contrária aos valores republicanos, aos princípios constitucionais, aos princípios que devem reger a moralidade de um processo judicial. O fato dele ter viajado com o advogado do Banco Master é mais grave ainda diante o processo já estava rolando. As coisas já estão acontecendo. Não é que ele viajou ano passado e aí a coisa aconteceu agora. Então percebam o quanto eles estão jogando solto. Eles não têm nenhum tipo de preocupação com a resposta social a isso, com a resposta da sociedade, com a resposta política, com a resposta que poderia vir do Senado. Eles sabem que não vai ter essa resposta. E a população fica à mercê desses arbítrios, desses desmandos, dessa imoralidade. Quem que acredita agora que vai ter algum tipo de justiça no caso do Banco Master, quando esse processo agora está nas mãos de Dias Toffoli? Como o Dani bem disse, uma caixa preta agora, sigilo absoluto.
Não vai vazar nada. Se tivessem envolvido, eles tivessem colocado Bolsonaro nesse processo, ele já estava vazando tudo que era coisa. Mensagem de WhatsApp, e-mails, aí vaza tudo. Agora, nesse caso, vocês não aguardem nada que vai aparecer. A mídia não vai ter acesso a nada, a mídia amiga não vai trazer nenhum editorial aí com uma informação bombástica. É a caixa preta mesmo, é sigilo. E o que mais chama a atenção é o quanto eles estão confortáveis para agir dessa maneira. Não tem vergonha, não tem decoro. Lembrando que isso é motivo para impeachment de ministro do Supremo também. A questão de atuar em processo em que você é suspeito e também a quebra do decoro na atuação da magistratura. Vejam bem, não estamos falando de um juiz qualquer, um juiz de primeira instância, que ainda assim seria execrável essa atitude, mas estamos falando de um ministro da Suprema Corte. Embora ele não tenha nenhuma qualificação para estar ali, que nem em concurso para juiz ele chegou a passar, foi colocado ali porque era advogado do Lula, mais um aliado petista na Suprema Corte, o fato é que ele está ocupando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E ele passa a ser um paradigma para os outros mais de 90 tribunais no país. Milhares de juízes que olham para esse exemplo, para esse mau exemplo. A justiça do Brasil já não é confiável, as pessoas não confiam na justiça. Quando alguém tem que processar alguém, se pensa 1000 vezes porque sabe a demora e quantas vezes injustiças são feitas. E aí um ministro desse me faz uma coisa dessa, viajando num jatinho do advogado de um banco que está no alvo de um dos maiores escândalos do país. Foram 12 bilhões de reais. Então, Dani, parece que não tem fundo esse poço, tem um alçapão ali embaixo. Muito confortáveis estão, e isso não é à toa. Existem incentivos para isso. Não tem fiscalização. Não temos um Senado forte que enquadre as condutas arbitrárias, ilegais e imorais dos ministros. Não tem. Tem um Senado de joelhos. O que esperar, então? Eles estão jogando solto. Estão livres para isso.